Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, estudo esse que nós estamos estudando de maneira aprofundada sobre o tema o grande conflito. O que é o grande conflito? O que se passa no grande conflito? Quem são os envolvidos no grande conflito? E muito, muito mais. Essa semana tem sido uma verdadeira bênção. Nós já estamos na segunda semana. Eu espero que você esteja, assim como eu, desejoso a cada dia mais estudar essa lição, esse estudo guiado. Bom, antes de conhecermos qual será o tema, eu convido você a fechar seus olhos para orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra, poder estudar assuntos relevantes e importantes para a nossa vida espiritual. Que nessa ocasião o Teu Santo e Bom Espírito possa nos ensinar, nos instruir, para assim aprendermos e sermos sábios para tomarmos as melhores decisões para a nossa vida. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, domingo temos o tema aí, um Salvador de coração quebrantado. Eu separei alguns pontos aqui para a nossa reflexão e também tem alguns textos para nós lermos juntos. E o primeiro ponto diz assim, olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. João, o evangelista, escreveu: Veio para os que era seu, e os seus não receberam. Jesus fez tudo o que pôde para salvar seu povo da destruição iminente de sua amada cidade. Jesus tanto fez em vida como enviou profetas, pessoas que falassem em nome dele a respeito das coisas que iriam acontecer. Mas toda vez que algum profeta trazia a mensagem de juízo para o seu povo, assim mesmo como aconteceu no passado, as autoridades, os sacerdotes, os líderes religiosos, as pessoas da época sempre viam com maus olhos. Acusavam os profetas de serem pessoas agorentas, ou seja, pessoas que estão trazendo maus presságios, uma má sorte, ou que estava desejando algo ruim para o povo, para a cidade. Mas na verdade não era isso. Era apenas Deus demonstrando a sua misericórdia em anunciar as coisas que estavam para acontecer, se assim eles não mudassem de vida, se assim eles não se convertessem, procurassem ser pessoas melhores, um povo melhor para Deus. Um outro ponto que eu destaquei, mas antes eu quero ler aqui os textos que foram apresentados, se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44. Aqui são textos em que a gente vai ver o sentimento de Jesus de tristeza para a situação que Jerusalém estava para enfrentar no ano 70. Diz assim, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas, agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. No livro de Mateus 23, versículo 37 e 38 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E João 5, 40 diz: E não quereis vir a mim, para terdes vida. Quando Jesus veio para o seu povo, ele veio como a última oportunidade de resgate. Como se fosse ali o último apelo, o último clamor de Deus para que o seu povo abrisse os olhos e desse ouvido a Deus. Mas Jesus veio e o próprio povo o crucificou. O próprio povo o entregou à morte.
Ou seja, aquilo que aconteceu no ano 70 não foi porque Deus não foi misericordioso, não foi porque Deus não foi bondoso, não foi porque Deus não teve paciência, mas foi porque o povo, não somente uma vez, mas várias vezes, rejeitou os apelos de Deus. E sabe, essa situação não é única no contexto da caminhada cristã. Da mesma forma que aquele povo rejeitou, haverá muitas pessoas também que nos últimos momentos da história desse mundo também vão deixar de aproveitar a oportunidade que Deus ofereceu. Eu separei mais alguns pontos e o segundo ponto que eu destaquei aqui foi: onde estava Deus quando o seu povo sofria? A gente costuma fazer esse tipo de questionamento, né? Quando a gente vê algumas tragédias, coisas que chocam a nossa mente, a nossa vida, e a gente pergunta: onde é que estava Deus? Por que é que Deus permitiu? Por que é que Deus deixou? E a resposta é simples. A resposta é clara: seu coração estava partido. Você acha que era desejo de Deus que muitas pessoas, homens e mulheres e crianças, perdessem sua vida na invasão do general Tito? Você acha que era a vontade de Deus que o Império Romano destruísse Jerusalém, a menina de seus olhos? Não era vontade de Deus. Mas Deus, como a gente viu, ele respeita a escolha das pessoas. Ele permite que as consequências batam à nossa porta, para assim a gente entender e compreender que sim, nós devemos nos responsabilizar e somos responsáveis pelas escolhas que tomamos. Afinal de contas, Deus ele não é um Deus injusto que vê o seu filho fazendo as decisões erradas e ele faz vista grossa, ou passa a mão, ou diz, é um coitadinho, é o bichinho, ele não sabia o que estava fazendo. Não. Deus ele é um Deus justo, tanto para com os seus filhos, quanto para aqueles que se rebelam contra ele, não aceitam ele como pai. Um outro ponto que eu destaquei aqui diz assim: Deus nem sempre intervém para limitar os resultados das escolhas de seu povo. Ele permite que as consequências naturais da rebelião se desenvolvam. Exatamente. Aqui eu não estou querendo dizer que Deus ficou apenas olhando de camarote a desgraça acontecer. Não. Deus sofreu com essa destruição. Assim como Deus sofre quando qualquer um dos seus filhos toma decisões erradas. Decisões que levam para longe dele. Um outro ponto. A morte dos inocentes foi um ato de Satanás, não de Deus. A Bíblia é bem clara ao dizer que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. E que ele está como um leão, pronto para devorar a sua vítima. Ou seja, Satanás não quer amizade comigo, com você, ele não tem boas intenções comigo, com você. Ele está apenas esperando a oportunidade para nos desgraçar, para nos destruir. A questão é, eu e você vamos dar essa oportunidade? Eu espero que não. Deus, ele intervém sempre que possível, mas há momentos em que ele deve permitir as consequências tomarem o seu curso natural, para assim não mostrar que ele é um Deus que, vamos dizer assim, faz jeitinho, puxadinho com os seus, mas sim que ele é um Deus justo, um Deus 100% justiça. Um próximo ponto. Satanás se deleita na guerra, pois ela desperta os piores sentimentos humanos. Ao longo do tempo, tem sido seu propósito enganar e destruir, e depois culpar a Deus. Ele causa a guerra, ele executa a guerra, ele desperta o pior nas pessoas e no final ele diz: a culpa é de Deus. Se Deus tivesse intervido, se Deus tivesse feito isso, se Deus não tivesse fechado os olhos, se Deus não tivesse permitido, a culpa é de Deus. E muitas vezes eu e você abrimos a boca e culpamos a Deus, sendo que tudo que está acontecendo, além de ter o dedo de Satanás, ainda tem também a possibilidade de ter o dedo meu e seu. Consequências de péssimas escolhas que podemos fazer. Eu não sei se você já teve a oportunidade de meditar sobre a destruição de Jerusalém no ano 70,
Mas se você tiver essa curiosidade, eu recomendo. Existe até um livro chamado O Grande Conflito, que fala de forma bem detalhada as cenas que aconteceram nessa destruição. Para você ter uma ideia, de fato a guerra ela gera o pior do ser humano. Na guerra há relatos, históricos que dizem que haviam mães que estavam cozinhando seus bebês para poder se alimentar. Você já imaginou essa cena diabólica? Como uma mãe teria coragem de cozinhar o seu próprio filho? A fome foi tão grande por conta do cerco, por conta da destruição causada, que o povo teve coragem de fazer as piores coisas, as coisas mais inimagináveis. É isso que Satanás desperta nas pessoas. A sua pior versão. Que eu e você não possamos dar margem para ele, nem espaço, pois ele não quer nada de bom comigo e nem com você. O último texto diz assim, está lá em Mateus 24, do 15 ao 20. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas, e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele sempre deixou vestígios de informações que alertassem o povo. E não foi diferente na destruição de Jerusalém no ano 70. Olha esse ponto que eu destaquei aqui. A maioria dos cristãos que viviam em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, era de origem judaica. Deus desejava preservar as pessoas. Por isso, ele deu a instrução de que, quando os exércitos romanos se aproximassem, eles deveriam fugir da cidade. As pessoas que estavam atentas à palavra de Deus, que tinham o hábito de estudar a palavra de Deus, assim como eu e você estamos fazendo agora, nunca foram pegas de maneira desapercebidas. Ou seja, sempre estiveram um passo à frente aos planos satânicos, às estratégias diabólicas, para que eu e você também não possamos ser pegos de maneira desapercebida e assim enfrentar uma das piores experiências que Satanás pode proporcionar à vida humana. É preciso que eu e você tenhamos sempre esse momento de estudo, buscando sempre a face de Deus por meio do estudo da palavra, do estudo guiado. E por isso eu volto a dizer, volta amanhã. Não quebra nenhum dia, porque esse estudo está uma bênção. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Papai do céu te abençoe, que Ele te proteja de todo mal, que Ele te traga aqui novamente, para juntos nós termos o nosso momento com Deus, o nosso estudo guiado sobre o tema O Grande Conflito. É uma verdadeira bênção. Até a próxima e tchau, tchau.